Olá, olá, já começou a entrar uma galera aí, sejam bem-vindos. Já já o Neto já entra aí, eu já vou aceitar ele aqui. Deixa eu diminuir o som da caixinha que eu vou deixar gravando aqui para transformar depois no podcast e deixar salva aí se for possível a live. Já deixei configurado no computador aqui, vamos ver se dá certo. O Neto já entrou aqui, daqui a pouquinho eu já vou chamar ele aqui para ele participar. As pessoas que vão entrando aí, fiquem conosco. Ó, o Sandro entrou, a Sandro, o Roger. Hoje nós vamos fazer um bate-papo bem legal aqui sobre boas práticas na busca do desenvolvimento pessoal, mas eu quero focar bastante hoje na disciplina, no foco, porque o Neto, depois a gente vai se apresentar, eu vou falar como que eu conheci o Neto. O Neto é um triatleta, também trabalha no mercado financeiro, um cara bem legal, a gente se conheceu tem pouco tempo. E eu vejo que tudo que nós vamos falar aqui hoje a respeito de disciplina, né, tudo isso que permeia a nossa vida no desenvolvimento pessoal, tem tudo a ver com o desenvolvimento pessoal e a parte do atleta, vamos dizer assim. Então já tem várias pessoas entrando aí, eu vou já chamar o Neto aqui. Vamos lá, Neto, vamos ver se vai dar certo. Lá, já chamei ele aqui. Fala, E Rony. aí? Ô, Neto, e aí, tudo bem? Tudo bom e você? Tá me ouvindo bem? Beleza. Opa, deixa eu arrumar aqui. Tá certinho, eu tô usando um fone aqui, se falhar já eu tiro ele. Tá Tá, é que legal, eu, tá? eu, eu não consigo me ver muito bem, acho que por causa dos comentários tampa um pouco eu, mas se você tá me vendo, Isso, beleza. Tá me ouvindo? Tudo legal. certo? Tá, tudo legal, tudo certinho. Gente, quem tiver alguma pergunta aí, vai fazendo durante a live. Quando tiver oportunidade, eu dou uma lida aqui, a gente vê se a gente consegue responder até o final. Nós temos 1 hora de live aproximadamente aí. E é um prazer estar aqui nessa noite com o Neto. Vou fazer de tudo, Neto, para dar certo a gravação, a gente transformar isso num podcast depois lá do Área 923 e deixar salvo esse vídeo aí, vamos ver se dá certo. Então, quem não pôde assistir ao vivo vai ter a oportunidade de assistir depois aí essa live aqui com o Neto. Antes de eu pedir para o Neto se apresentar aqui, eu quero falar rapidamente como que eu conheci o Neto. O Neto tem um amigo em comum comigo, que é um grande amigo aqui de Dourados, um grande empreendedor, que é o Douglas Utida. Então, eu e o Douglas já temos uma história aí de amizade, de conhecimento nessa área de negócio, a gente conversa muito. E um dia o Tida me convidou para participar de uma sala, de um bate-papo que ia ter. Foi no Clubhouse, né, Neto? Clubhouse, Foi no Clubhouse. Clubhouse. Logo quando começou o Clubhouse, a gente montou uma sala lá. Os primeiros dias ali, né? Agora acho que passou a Exato. febre, né? E Exatamente. aí o Neto estava nessa sala, falou algumas coisas sobre investimento e tal. Depois a gente acabou se conectando no Instagram, se conheceu. E acabamos fazendo ali depois uma chamada, conversamos um pouquinho e tal, foi bem legal. E a história do Neto me chamou bastante atenção, porque eu comecei há muito pouco tempo essa questão da parte física, né, de me preparar para um possível, uma competição, né, de triatletismo, aí, um Ironman, quem sabe, na vida. E eu descobri que o Neto era um triatleta e já tinha feito um Ironman. Aí foi quando a gente começou a conversar, eu falei, Neto, vai ser muito legal a gente fazer uma live. E o Neto também está trabalhando com desenvolvimento pessoal, né, Neto? Está dando treinamentos e está preparando um projeto legal, você vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí hoje nós vamos discutir bastante sobre essas questões de hábitos, rotina, foco na meta, no objetivo, e vamos linkar tudo isso também com a parte física. Então agora eu quero que o Neto faça uma breve apresentação. Depois eu também vou fazer uma breve apresentação até para quem é do público do Neto que entrou aqui e não me conhece, e para ficar registrado depois aí quando nós formos disponibilizar esse material. Então, Neto, agora é com você. Perfeito. Rony, primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade. Como você falou, aí a gente não se conhece pessoalmente, mas tivemos alguns contatos via Instagram, né, online. Então, eu agradeço. A gente já bateu um papo. Poxa, você tem com certeza muita coisa a me ensinar. E, enfim, falar um pouquinho de mim, né? Você já falou, eu sou essa pergunta assim, né? Quem é você? Essa é uma pergunta que eu sempre, desde que eu comecei há uns 6, 7 anos atrás, que eu comecei esse meu processo de desenvolvimento, essa busca, foi uma pergunta que apareceu várias vezes para mim, né, nos treinamentos. Inclusive o Douglas eu conheci fazendo um desses treinamentos. Então, nos treinamentos, em livros que eu li, essa pergunta aparecia muito para mim. Quem é você, né? E eu tinha muita dificuldade. Talvez a pergunta que eu mais respondi, mais errei e mais que eu ficava assim, pensando nela. Mas hoje eu já tenho uma certa facilidade em responder essa pergunta. Hoje eu falo assim,
de forma muito simples, eu sou um fazedor, né, viciado em desafios. E por conta disso que eu entrei no triatlo e tudo, e a gente vai falar um pouco disso. Mas então eu me defino dessa forma, né? Eu sou um fazedor viciado em desafios. Que show, que show. Conta um pouquinho aí brevemente da tua história profissional. Foi bem legal quando você me contou ali o que você fazia, como é que você chegou nessa área que você está hoje. Fala um pouquinho do teu histórico profissional para o pessoal saber quem que é o Neto aí, profissionalmente falando. Perfeito. Eu vou contar de forma bem resumida, né? Eu desde muito, muito novo, eu fui atleta, né? Então eu comecei lá de pequeno jogando futebol, até os meus, acho que 11 anos jogando futebol. Depois de forma assim bem intensa, alta performance, tinha uma facilidade de futebol, então acabei me destacando. Com 12 anos, eu fui para o tênis por conta de um familiar meu, um primo meu que jogava, me apaixonei por tênis. Comecei a jogar tênis e também, né, sempre me dedicando muito, acabei evoluindo rápido e comecei, enfim, a viver o tênis. Então, dos meus 12 aos meus 17 anos, eu vivi tênis, viajando o Brasil inteiro, jogando toda semana em algum lugar, jogando. E com 18 anos ali, né, meio que parando de jogar tênis, não ia virar profissional, não sabia o que fazer, eu acabei indo para o direito, né, aquele negócio, poxa, o que eu vou fazer? Administração, direito, fui para o direito. E aí, comecei a minha jornada de, enfim, isso eu estava em Bauru, onde eu moro hoje, acabei me mudando para Porto Alegre, fiz um ano de direito em Porto Alegre, lá eu vi que não era muito minha praia, aí eu falei, não, vou para São Paulo. Fui para São Paulo, que era o lugar que eu ouvia falar, né? Se você quer direito, você tem que estar em São Paulo, capital onde as coisas acontecem. Fui para São Paulo e ali no meu terceiro ano de faculdade eu falei, não é isso que eu quero fazer. Já não me vi ali, trabalhando em alguns escritórios, fiz alguns testes, falei, não é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei essa minha busca, né? De, poxa, o que eu vou fazer da minha vida, já que não é direito? E comecei a me jogar em várias coisas, até que eu entrei numa multinacional para trabalhar na área comercial, onde eu cresci muito, né? Depois desses 3 anos, eu fui para uma tentativa empreendedora que acabou não dando certo. E nesse meio tempo, foi que eu descobri, na verdade, mais por necessidade, né? Essa tentativa de empreendimento não certa acabou me trazendo de volta para Bauru. Quando eu me vi, digamos assim, quebrado praticamente, com um pouquinho de dinheiro, eu falei, qual que é a única coisa que eu sei fazer um pouco nesse momento? Mercado financeiro. Eu sabia um pouco, eu já estava estudando mercado financeiro. Eu falei, é a única coisa que eu tenho, eu vou me meter nisso. E aí, né, como você falou, disciplina. Eu sempre fui um cara bem disciplinado, eu me joguei de cabeça, me tranquei num apartamentinho de 30 metros e eu vivi mercado financeiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 2 anos. E ali, eu tive várias lições, mas mesmo assim eu não me encontrava, né? Eu falei, puta, ainda não é isso que eu quero. Eu gosto muito disso, mas não me vejo fazendo isso para a vida inteira. E aí, enfim, nessa minha busca incessante de encontrar o que eu queria fazer, há um ano e meio atrás, eu me encontrei nessa área de desenvolvimento pessoal, né? Que é o que eu faço hoje, que é o que eu dedico, digamos assim, a maior parte do meu tempo. Inclusive, o meu Instagram aqui, para quem não conhece, para quem for ver depois, é totalmente ligado a isso, né? Desenvolvimento pessoal. E eu bato muito nessa tecla, né? Disciplina, foco, constância, coisas que eu aprendi, né, nessa minha vida toda como atleta. Então, basicamente isso. Show de bola. Inclusive, tem algo bem interessante. Eu e o Neto tivemos um professor em comum, que foi o André Moraes. Não sei se ele está na Rico ainda hoje, mas eu fiz um curso do André Moraes, uma mentoria ano passado. Você também estudou com o André Moraes, né, na parte de mercado? Eu falo que ele foi o meu mentor sem saber, né? Eu já até mandei algumas mensagens para ele agradecendo, porque realmente eu falo que ele mudou a minha vida, assim, principalmente a parte financeira. Se não fosse o André, eu provavelmente não estaria no nível que eu estou hoje. Então, eu aprendi muito com ele sem ele saber, né? Através de internet, enfim, cursos, livros. Não, ele tem muito material legal. Inclusive, quem está querendo estudar o mercado financeiro, pelo menos o início de renda variável, swing trade, recomendo muito que procurem o André Moraes, né? Ele é um grande professor, vamos dizer assim. Legal. Para quem é da audiência do Neto, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, para quem não me conhece. Meu nome é Rony Peterson, eu tenho 41 anos. Sou casado aí há 18 anos com a Luciana. Temos 2 filhos, a Ana Clara de 15 e o Davi de 8, que nas próximas semanas já vão fazer 16 e 8 anos os dois.
A minha formação, eu sou bacharel em ciência da computação e há 22 anos eu trabalho com desenvolvimento de softwares. Eu tenho empresas na área de desenvolvimento de softwares de gestão. Só que praticamente toda a minha vida foi permeada pelo ensino. Então, eu fui professor de piano na minha adolescência, depois eu passei num concurso do Senai, fui professor do Senai por 4 anos, depois que eu me formei, eu voltei para a faculdade como professor convidado ali, fiquei mais uns 2, 3 anos ministrando aula na faculdade. Na igreja, eu era responsável pela formação, fiquei mais de 10 anos na formação da igreja. E há 5 anos atrás, eu comprei uma franquia dos treinamentos Mastermind da Fundação Napoleão Hill e ministrei durante 5 anos, junto com uma equipe, fizemos aqui grandes conquistas. Tem muita gente que entrou aqui agora que já treinou conosco no Mastermind. E ano passado, no final do ano passado, eu decidi que eu me desligaria do Mastermind e continuaria no ramo de softwares e pensando em novos projetos para o futuro. Então, eu sou uma pessoa que sempre estive ligado à formação de alguma maneira, ao ensino como professor ou como instrutor. Mas não deixo de ser um programador, estou estudando coisas novas, estou programando, estou administrando meu negócio. A gente tem uma empresa aqui que atende 19 estados do Brasil. Então, eu amo muito a tecnologia, mas desenvolvimento pessoal, assim como o Neto falou, é a minha grande paixão. Os últimos 5 anos que eu trabalhei na marca, tenho um carinho muito grande pela marca. Um abraço para todos os amigos que já fizeram o Mastermind, que estão me ouvindo agora ou que entraram na live. Foram 5 anos muito legais essa experiência no desenvolvimento pessoal e eu não quero parar, não profissionalmente agora com isso, mas quero continuar de alguma maneira distribuindo conteúdo como nós estamos fazendo aqui hoje, né, Neto? Quantas pessoas nos ensinaram sem nós precisarmos pagar R$1 para eles nesses últimos anos? Tanta coisa que tem disponível, gratuita na internet, que vale muito a pena estudar. Com certeza. O próprio André, né, que você falou agora há pouco, quanta coisa nós aprendemos com o André só no YouTube dele, antes de comprar a mentoria, muita coisa que ele disponibilizou de graça. E tem muita gente boa hoje em dia que faz isso. Então, espero que essa iniciativa, de alguma maneira, possa estar te alcançando e te ajudando. E para a gente poder começar esse bate-papo agora aí, a gente já avançou uns 13 minutos aí, eu quero perguntar um pouquinho como que é a sua rotina, assim, Neto? Fala um pouquinho da rotina do Neto, do dia a dia. Se você puder mesclar aí o Neto, o atleta, com o Neto profissional, seja no mercado, seja nos cursos de desenvolvimento pessoal que você está preparando. Fala um pouquinho da tua rotina para a gente poder entrar nesse assunto de rotina, hábito e foco aí. Perfeito. Minha rotina, Rony, ela é bem definida mesmo, assim, então eu nem tenho muita dificuldade para falar sobre ela. Ela é basicamente a mesma de segunda a sábado até o meio-dia. Então, como acontece? Eu acordo sempre 5 horas da manhã, tá? Então, todo dia eu acordo 5 horas da manhã, faço a minha oração. Também acorda? Boa. Então, eu acordo 5 horas da manhã, faço a minha oração, minha meditação, isso leva mais ou menos uns 20 minutos. Depois eu estudo, vou ler, pego algum livro para ler, leio mais ou menos uns 40 minutos até às 6 horas, que é quando eu vou treinar. Aí eu vou para academia, treino mais, aí eu faço musculação, né? 1 hora de musculação, 7 horas eu volto para casa, tomo o meu café, tomo o meu banho e aí eu começo o meu trabalho, né? Umas 8h30, 8 e pouquinho, eu já estou começando o meu trabalho, que envolve muito estudo, muito Instagram. Hoje em dia consome bastante meu tempo, né? Produzir conteúdo e agora cada vez mais aumentando os meus atendimentos com clientes. Então, das 8 até uma meio-dia e pouco, eu estou trabalhando, né? Seja estudando, seja de fato atendendo clientes, seja produzindo conteúdo, até uma meio-dia e pouco, aí eu almoço. Eu gosto de, quando dá, geralmente dá, eu dou uma descansadinha ali, uma meia hora, dormir mesmo, né? Porque geralmente acordo muito cedo, então já estou meio cansado. E aí eu meio que repito a mesma ordem que eu fiz de manhã, só que invertida. Então eu começo trabalhando, né? Depois eu vou treinar, aí eu treino mais ou menos 1 hora, 1h30, aí de fato ligado ao triatlo, então eu vou pedalar, nadar ou correr, e depois eu volto, janto, e aí vou ler algum outro livro, alguma outra coisa, e aí por volta de 9 horas, 9 e pouquinho eu já estou desligando, e aí eu repito o ritual, meditação, oração e estou dormindo. Então essa é a minha rotina, basicamente de segunda a sábado. Aí sábado, final da tarde, assim, um pouco diferente, e domingo um pouco diferente também. Mas geralmente é isso. E vamos lá, desde quando começou essa rotina do Neto aí tão regradinha de segunda a sábado? Assim, você tem mais ou menos um parâmetro de quando você começou a ser essa pessoa regrada na rotina? Tenho sim. Foi quando eu voltei para Bauru.
que foi em 2018, foi agosto de 2018, eu lembro, porque foi exatamente a minha primeira operação no mercado financeiro, né? E por que que eu lembro disso? Porque quando eu entrei no mercado financeiro, né, eu sempre falo, eu não sou por isso que eu me institulo como um fazedor. Eu não sou aquele cara talentoso, sabe, que pega alguma coisa e tem facilidade e aprende rápido. Eu não sou esse cara. Então eu percebi isso muito cedo, né? Que eu precisava ser aquele cara totalmente disciplinado. Se eu quisesse ter resultado, eu ia ter que ser disciplinado, regrado, levar as coisas de forma bem organizada. E quando eu entrei no mercado financeiro, eu falei, cara, se eu quiser ter algum resultado aqui, não estou nem falando de, entendeu? Estou falando de algum resultado, eu vou precisar ser muito disciplinado. Então, quando eu voltei para Bauru, que eu falei, poxa, eu vou fazer isso, eu falei, não, eu preciso aqui ter uma rotina bem definida. Então, eu comecei a acordar cedo, estudar, enfim, criei essa minha rotina. Então, foi ali em 2018, então faz aí 3 anos que eu tô nessa rotina e eu falo que eu erro pouco essa rotina. São poucos dias que eu falho ela. Eu sou bem regradão mesmo. Bem regrado. Treina duas vezes por dia, então. Musculação de manhã e o atletismo à tarde, vamos falar assim. 2 vezes por dia e sábado e domingo eu treino 2 vezes, mas aí eu treino 2 vezes focado para o triatlo, né? Que são os treinos ou treino mais longo, né? De 2 horas, 3 horas, ou 2 treinos, mas aí focado para o triatlo. Legal. Olha, para quem não sabe sobre o triatlo, né, essa é uma modalidade que poucas pessoas entram porque ela exige demais do atleta, do físico do atleta. Então, por exemplo, o Ironman, que é o mais conhecido, né, a modalidade mais conhecida, o campeonato mais conhecido, você vai nadar, você vai pedalar e você vai correr. E eu sei que você já participou de um Ironman, existem 2 categorias, né, o meio Ironman e o Ironman. Mas você já participou de um meio Ironman e está treinando para o próximo Ironman. Só para o pessoal se situar, quem não entende muito o que é isso, o que teve nessa prova do meio Ironman e o que vai ter na prova completa? Fala em distâncias, tempo, para o pessoal ter uma noção do que nós estamos falando. Perfeito. Para você ter uma ideia, né, por pura coincidência, domingo agora, dia 30 de maio, seria o meu Ironman. Né? A data oficial em Florianópolis é 30 de maio. Aí, por conta da pandemia, não seria. Foi para outubro, né? Foi para novembro. Eu até falo, poxa, se tivesse a data domingo, eu estaria pelo menos uns 12, 13 quilos mais magro do que eu estou agora. Para o pessoal ter uma ideia de quanto consome. Mas como que funciona? O Ironman, na verdade, ele é uma marca de um triatlo. Então, ele é a marca mais famosa de triatlo. O que eu fiz foi o meio Ironman. O que é o meio Ironman? 1.900 metros de natação. No mar. No mar. Depois você pega a bicicleta, pedala 90 quilômetros e depois você corre 21 quilômetros. O Ironman, esse foi o que eu fiz. O Ironman que eu estou me preparando é o dobro dessa distância. Então, 3.600 de natação, 180 de bike e uma maratona só para fechar ali tranquilamente. E assim, quem faz muito bem colocado um meio Ironman faz em quantas horas mais ou menos de mínimo assim? Os fera faz em quantas horas de prova? Olha, o profissional bom, geralmente o cara que ganha, ele deve fazer ali na volta, na casa de uns 3,50 e pouco, 3,40 e pouco, o meio Iron. O Iron, acho que o recorde é 7 horas e 50, quase... Não, 7 horas e 50, quase 8 horas. Mas isso é assim, um cara... O absurdo. recorde, o normal é de 12 horas para cima. A grande maioria das pessoas faz de 12 horas para cima o Ironman completo. Né? O Ironman completo a gente tem até 17 horas, se eu não me engano, para completar a prova. Mas uma pessoa normal vai fazer ali, acho que a partir abaixo de 12 horas, acho que já é um bom tempo. Ó, para quem não tem noção, né, do que a gente está falando aqui. Por exemplo, quando eu saio para a gente fazer o que a gente chama de longão de bicicleta, que às vezes faz no domingo, uma vez a cada 60 dias, uma vez por mês. Eu fazia mais uma vez por mês, ano passado. Mas agora, como eu estou correndo, eu parei de fazer porque estava puxando demais o treino. Mas, por exemplo, a gente fica em torno de 5 horas numa bike, para fazer 100, 110 quilômetros aqui na nossa região, né? E não é uma região de montanha. Então, você fazendo um ritmo tranquilo, 25, 24, 25, é 5 horas para fazer 100 quilômetros. Nós estamos falando que um atleta de alta performance que faz um meio Ironman faz em menos de 4 horas, 90 de bike, 1,9 de natação e mais 21, que é uma meia maratona, correndo. Eu, para fazer 21 quilômetros, eu vou gastar quase 2 horas no meu ritmo de hoje.
né? Eu não tenho essa preparação hoje para um meio Ironman nem para um Ironman. Então aí eu quero entrar num assunto bem interessante. Para você, existe diferença entre você ser produtivo e ter alta performance? Aí agora você pode ligar um pouquinho com o mundo dos negócios aí também. Qual que é a tua visão de produtividade e alta performance? Perfeito. Primeiro, eu acho que a gente é interessante a gente definir a alta performance, né? A alta performance com L, da auto performance. Alta performance, para mim, são aquelas pessoas que estão no topo. Então, vamos supor, se a gente pegar um atleta. Cara, quem que é o cara que está em alta performance? O cara que está ganhando os 3 primeiros. Esses são os caras que estão em alta performance. A pessoa que está em auto performance, ela está se melhorando, digamos assim. Ela está evoluindo. E, para mim, né, a produtividade, ela está totalmente relacionada tanto com a auto performance quanto com a alta performance. Eu não acredito que exista uma pessoa que está em alta performance que não tem produtividade, né? Afinal, está totalmente ligado. Porque para mim a produtividade está muito relacionada ao aproveitamento do tempo. Como que a gente aproveita o nosso tempo. Então, com certeza, está totalmente ligado aí à alta performance, né? E também a auto performance, que é o que eu gosto de falar mais aqui para as pessoas, né? A auto performance, a gente está sempre buscando a nossa própria evolução, sempre está se melhorando. Legal. E aí tem um ponto bem legal que eu quero falar aqui. Eu até falei numa aula numa live que eu fiz esses dias com o João Paulo, que quando nós falamos em produtividade e alta performance, as pessoas têm a mania de querer fazer comparações. Mas eu não sou produtivo em relação a fulano ou a Beltrano. Então, quando nós falamos de produtividade, é bem interessante deixar aqui bem claro que a produtividade, você não pode se comparar com outra pessoa. Você tem que se comparar somente com você mesmo. Então, quando é que você acredita que você é produtivo? Eu sou produtivo naquele dia que eu consegui fazer tudo aquilo, todas as metas, objetivos que eu estabeleci para aquele dia. Aquele dia eu fui produtivo. E tem aqueles dias que a gente é muito mais do que produtivo, que a gente faz muito mais coisas do que tinha programado, que o dia rende super bem. Aí aquele dia pode ser que nós podemos dizer que nós estávamos em alta performance. Aí muda um pouco. Aí quando a gente fala de alta performance, eu até poderia comparar com outras pessoas que são da mesma área, do mesmo ramo. Poxa, esse cara ele desenvolve muito, esse cara tem um resultado fantástico, então se eu chegar no que ele faz, eu estou na alta performance. Quando a gente traz para o atletismo, né? Por exemplo, hoje cedo eu corri, ontem eu pedalei. Vou pegar onda, ontem eu pedalei. Eu saí de casa... Eu posso só fazer um link para eu não perder com uma coisa que você falou? Mandei. Uma coisa que eu tenho comigo, assim, que eu busco passar para as pessoas que eu falo, é muito esse cuidado de achar que produtividade é fazer um monte de coisa, né? Às vezes a gente fala, poxa, eu sou super produtivo, eu faço um monte de coisa. Para mim, a produtividade, ela está muito ligada a fazer, né, coisas que de fato vão fazer a gente avançar. Porque a gente vê um monte de gente, né? Às vezes a gente faz aquele monte de coisa e quando a gente para olhar, passou um tempo, você fala, poxa, parece que eu fiz um monte de coisa e não saí do lugar. Então, para mim, a produtividade ela está muito ligada em fazer as coisas, né? Aproveitar o tempo, mas para fazer coisas que de fato vão fazer a gente avançar. Não adianta a gente ficar fazendo e rodando em círculo, né? Então, acho que a gente tem que se policiar um pouco com relação a isso. Tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Por quê? Ontem, por exemplo, eu saí de casa proposto a fazer o pedal de 45 minutos, 1 hora que eu faço, que é um pedal de 28 quilômetros. Eu vou até um bairro aqui da cidade, faço 2 voltas no circuito desse bairro e volto. Cheguei em casa, finalizei. Então, fiz os 28 quilômetros que eu tinha que fazer. Hoje, eu saí para correr, para fazer 6 quilômetros, fiz os 6 quilômetros, voltei, ok. Nesses 2 dias, nesse quesito, eu fui produtivo, eu fiz o que tinha que fazer. Mas eu tive alta performance? Não, porque ontem eu fiz uma média super lenta, hoje eu fiz uma média perto de 6 de pace. Eu queria ter chegado no 5, hoje não consegui, estava cansado, não cheguei no 5. Então, não tive alta performance dentro daquilo que eu tinha pensado, mas eu tive produtividade, eu fui produtivo. Então, isso que o Neto falou agora é bem legal, porque muitas vezes a gente fica pensando assim, para ser produtivo tem que fazer muita coisa. Não. Se você determinou que hoje você tem 2 coisas muito importantes para serem feitas e você finalizar aquelas 2 coisas importantes, ou seja, a meta do dia você bateu, você foi produtivo. Tem dia que você vai fazer 20 coisas e não vai ser produtivo porque não vai ter terminado nada, vai ficar um monte de coisa por dia seguinte e vai virar aquela bagunça. E aí tem um inimigo muito grande das pessoas, que é algo que eu tenho me trabalhado há muito tempo, e aí é legal eu falar,
que eu comecei a estudar sobre produtividade, gerenciamento de tempo. Tem um cara que é um grande mentor para mim, que eu estudei ele em 2013, que é o Christian Barbosa. De lá para cá eu nunca mais larguei o Christian, continuo acompanhando tudo que ele faz. Eu aprendi bastante coisa com ele também. Muito, muito. Eu comecei lá em 2013. Mas por que eu busquei estudar produtividade, rotina, gerenciamento de tempo, gerenciamento de tarefa, classificação das tarefas? Por quê? Porque eu não era produtivo. Eu trabalhava muito, como o Neto falou, chegava no fim do dia e falava, cara, eu fiz tanta coisa hoje e não terminei nada que era importante para terminar, terminou um monte de coisa sem importância, ou ficava enrolando para matar aquelas coisas que eram importantes e ia deixando até que aquilo virava um problema, virava uma urgência, como o Christian explica, se der tempo a gente fala sobre a tríade depois. Mas aí foi quando eu comecei a estudar e eu percebi que a rotina, né, você ter uma rotina é importante, mas mais do que qualquer coisa, o mais importante é você saber quais são os seus objetivos na vida, no negócio. Porque quando você tem isso claro, agora você vai encaixando. Porque você vai encaixando, né? Você fala, o que é o objetivo para mim? O objetivo é fazer isso, isso e isso. Então eu vou encaixando na minha rotina aquilo que é importante. No dia que eu fiz aquilo que era importante, puxa, eu fui produtivo. Entendeu? Eu acredito, eu ia falar isso. Agora eu acho que você matou. Que eu penso comigo assim, o que torna uma pessoa produtiva? É justamente isso que você falou. É quando ela sabe o que ela quer, né? No caso, quando ela tem um foco. Por quê? Quando ela sabe o que ela quer, ela consegue identificar o que é importante para ela naquele momento e o que não é importante. Então, porque a produtividade está muito relacionada a tempo. E várias coisas ao longo do nosso dia, da nossa semana, vai aparecendo. Se a gente não sabe exatamente onde a gente quer chegar, a gente não consegue definir, poxa, isso aqui faz sentido para mim nesse momento, isso aqui não faz. Então, quando você não tem muito essa clareza do seu objetivo, fica mais difícil identificar isso. A partir do momento que você fala, poxa, eu sei o que eu quero. Então, por exemplo, eu quero completar um Ironman. Esse é o meu objetivo. Alguém te chama, sei lá, vamos jogar um tênis, vamos jogar um futebol. Cara, agora não dá, preciso pedalar, preciso nadar. Ah, qual que é o seu objetivo? Não sei. Ah, então vamos nadar? Ah, vamos. Vamos pedalar? Vamos. Vamos jogar tênis? Vamos. Vamos jogar futebol? Vamos. Você acaba fazendo tudo e não acaba avançando naquilo que realmente é importante. Então, eu acredito que o foco é muito, muito importante para quem está buscando produtividade. E aí, para quem está ouvindo a gente agora, começa a pensar assim, se você analisa o seu dia é um dia produtivo? Você chega com aquela sensação no fim do dia que você fez o que tinha que fazer, que era importante? Ou, de repente, você está como a maioria das pessoas aí, que está fazendo muita coisa, mas parece que está patinando, parece que não sai do lugar, parece que você dá 10 passos para frente, 15 para trás, parece que você voltou para trás, está trabalhando muito e não está rendendo, não está vendo as coisas acontecerem. Talvez o que você precise, como primeiro ponto, e o próprio Christian fala isso no livro dele, a Tríade, como primeiro ponto é definir aonde você quer chegar, é a meta. Exatamente. Você não entra num táxi e fala assim para o táxi. O táxi pergunta, você quer ir para onde? Aí você fala assim, não sei. Eu não quero ir para o centro. Vai indo aí. Eu não quero ir para o centro. Para onde que ele vai te levar? Ele pode te levar para qualquer lugar, porque você diz para onde você não quer ir. E a grande maioria das pessoas, ela está norteada justamente por um comando como esse. Ah, eu não quero tal coisa para minha vida. Mas também não decide onde ele quer chegar. Então, quando você tem uma meta, é você entrar no táxi e falar assim, eu quero ir para tal lugar. Agora, o motorista vai te levar para aquele lugar que você pediu. Então, quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo, você começa a organizar a tua vida e a tua agenda em prol desses objetivos. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. E aí, Neto, não é um grande objetivo, como a gente vê muito influenciador falando, que você tem que ter um propósito na sua vida, que você vai... Cara, não é isso que nós estamos falando. Quando eu falo de objetivo e de meta, eu estou falando de você ter um equilíbrio nas áreas da vida. É você falar assim, puxa, na minha área física, qual é o meu objetivo? Na minha área familiar, como que eu quero que a minha família seja? Ah, na minha área financeira, como que eu quero que as minhas finanças sejam? No meu profissional, onde eu quero chegar no meu profissional? Na minha parte de conhecimento, educação. Então, quando você começa a pensar na roda da vida, aí cada autor tem a sua, tem um que é 12 áreas, outro 17, enfim. Você pensa ali, por exemplo, numa roda padrão que em torno de 12 áreas da vida ali. Quando você começa a pensar naquela roda da vida, nessas áreas da vida, e quem treinou o Mastermind, a gente falava muito disso lá na época da roda da vida, e o coaching fala muito isso, na verdade, essa é uma ferramenta do coaching, né? A roda da vida é uma ferramenta do coaching. Quando você pensa na roda da vida, você fala assim, poxa, quais são os meus objetivos? E aí você começa a nortear a tua agenda do dia, a tua rotina do dia, por objetivos. O Tida entrou agora há pouco, o Tida é um cara super regrado.
mas ele tem os objetivos muito bem definidos, e aí fica mais fácil. E aí tem um grande ladrão, que eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, como que é a sua relação com isso, o ladrão de tempo que estraga a nossa produtividade, que estraga às vezes a nossa vida, que é a tal da procrastinação. Então a pergunta é clara, o Neto procrastina, não procrastina? Como que você faz para detectar quando você está procrastinando? O que que é para você? Fala um pouquinho, Neto. Perfeito. Eu costumo falar, Rony, que todos nós, né, nós somos procrastinadores por natureza. Né? Eu acredito que não tem aquela pessoa que não é procrastinadora. A grande diferença, eu acredito, das pessoas que estão tendo resultado das que não têm, é que as pessoas que estão tendo resultado, elas sabem onde elas podem, né, procrastinar, onde ali não vai fazer falta se eu procrastinar um pouquinho. E sabem também onde elas não podem procrastinar. Então, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Poxa, lavar a louça. A louça está suja ali, acabei de almoçar. Preciso lavar a louça agora? Vai fazer muita falta, né? Vai mudar o meu rumo aqui, alguma coisa, lavar aquela louça ali, passar um pano no chão? Poxa, talvez não, né? Mas sei lá, estudar isso aqui, montar um projeto, né? Finalizar o meu projeto, enviar para o cliente, isso aqui vai... Opa, acho que isso aqui vai mudar o meu rumo, isso aqui tem a ver com o meu objetivo. Então, acredito que é começar a entender, né, onde que eu posso procrastinar, né, e onde eu não devo procrastinar. Eu acredito que não tem como a gente, eu vou ser 100% em tudo. Acho que até não é nem saudável se a gente ficar buscando essa perfeição, até porque ela é inatingível. Né? Agora comigo, né, eu sou uma pessoa que estou sempre me perguntando assim, cara, qual que é a coisa mais importante para mim nesse momento? A partir do momento que eu defini, eu falei, quando a gente consegue definir o nosso foco, fica mais fácil de entender, né? Poxa, isso que eu falei, onde que eu vou procrastinar, onde que eu não vou procrastinar. Então eu estou buscando sempre isso, entender o que é o mais importante, qual que é a minha prioridade no momento, para a partir de então definir onde que eu devo ou não devo procrastinar. Então a minha relação com a procrastinação é essa. Ali eu posso procrastinar, aqui eu não devo procrastinar. E aí é aquele negócio, né? É onde a disciplina entra e é fazer, mesmo às vezes não querendo, mesmo não estando tão disposto, e aí é realmente onde que a disciplina entra. Os hábitos, legal. Enfim. O Neto falou um negócio bem interessante aqui, galera, sobre definir o que é importante. Né? Eu vou explicar rapidamente aqui, precisaria de um livro para falar sobre isso, mas eu vou explicar em alguns minutos a tríade, né, que o Christian explica, mas você vai encontrar vários outros autores que às vezes dividem em quatro quadrantes, alguns que dividem em 3 também, como o Christian, mas basicamente o Christian usa uma teoria que é o seguinte, que você pode dividir aquilo que você faz no dia a dia com 3 classificações. Se aquilo é importante, se aquilo é urgente ou se aquilo é circunstancial. Aí vem a tríade do tempo, que é o grande tema dele durante muitos anos. Então, como é que você define se algo é importante para a sua vida? Você define que algo é importante da sua vida quando aquilo que você tem para fazer, de alguma maneira, está conectado às suas metas e com equilíbrio. Então, por exemplo, não adianta eu falar assim, eu tenho uma meta de um dia fazer um meio Ironman, daqui 5 anos fazer um meio Ironman. E eu, 3 horas da tarde, parar tudo que eu estou fazendo e sair correndo se aquele não é o horário para correr. Tá ligado à meta? Tá, mas naquele momento não é o importante, correto? Então, o importante eu tenho um horário para isso, que é também igual você. Eu acordo 5 horas, na sequência eu vou fazer exercício, das 5 às 6, 6 e meia. Então, ali, aquele momento, para mim, aquela tarefa, ela é importante. Quando eu chego na empresa, eu tenho ali uma lacuna de outras tarefas que são importantes que eu vou fazer. Então, aquilo que é importante está ligado, de alguma maneira, às suas metas, aos objetivos da sua vida. E que, se você fizer, vai te ajudar a chegar mais facilmente ou mais rapidamente aos seus objetivos. Já a urgência é aquilo que, se você não fizer agora, vai te trazer um problema. Na verdade, já virou um problema, mas se você não fizer, vai agravar esse problema. Porque já está urgente, né? Porque já está urgente. E geralmente, Neto, as coisas urgentes um dia foram importantes e a gente procrastinou. Deixou, e ela vai virar uma urgência. Você tinha que ligar para um cliente para resolver uma situação. Aí você pensa, puxa, mas se eu ligar para esse cliente está bravo, ele ficou chateado com a situação. Vou deixar para ligar amanhã para ele. Aí você não liga. Aí vou deixar ligar depois. E você vai empurrando aquilo. E aí tem um autor que eu gosto muito, que é o Brian Tracy. Ele tem um livro, inclusive, que chama... Eu até separei aqui. Comece pelo mais difícil. Esse livro, inclusive, é seu, tá, Tido? Eu preciso te devolver. Comece pelo mais difícil.
que ele fala assim, cara, por que a gente não pega aquilo que é muito importante, que é difícil de resolver e já não resolve no início do dia? Só que a gente faz justamente o contrário. A gente vai empurrando aquilo que é difícil ou aquilo que é desafiante para fazer mesmo, que você não quer fazer. E aquilo que era importante, daqui a pouco o cliente liga pedindo a rescisão do contrato. Aí você fala, putz, se eu tivesse ligado para ele há 15 dias atrás, eu não tinha perdido esse contrato. Agora você tem que tentar agora reverter aquela urgência de não perder aquele contrato que é importante para você, que há 15 dias atrás você poderia ter resolvido sem chegar nesse ponto. Então, as urgências, elas têm que ser resolvidas, porque senão elas vão trazer problemas para você. E as circunstanciais são aquelas situações que acontecem no dia a dia que não vão te trazer nem benefício, mas também não vão trazer malefício, mas também não vai fazer diferença na tua vida. De repente, eu dei um exemplo na outra live, alguém chega para bater um papo com você no meio do expediente, você está cheio de coisa para fazer. Se você não souber falar não, às vezes, aí sim, aquilo que era circunstancial, que era bater um papo com um colega de 40 minutos, 1 hora, vai bagunçar a tua agenda e vai gerar uma urgência. E muitas vezes a gente fica muito tempo nas coisas circunstanciais, apagando esses pequenos incêndios que ocorrem e não fazemos as coisas importantes que vão virar urgência. Chega no momento que a nossa vida tem mais urgência do que coisas importantes, porque a gente não consegue mais focar. E aí vira aquele famoso bombeiro apagador de incêndio, está toda hora apagando um incêndio. Então, quando eu defino... tá correndo atrás do rabo. Exatamente. Então, quando eu defino bem quais são as minhas metas, o que é importante para a minha vida, eu vou começar a focar nisso. Mas eu tenho um monte de urgência. Faz uma lista dessas urgências. Comece a eliminar essas urgências por aquelas que são mais importantes ou as que estão mais graves e vai riscando. Só para quando acabar. Rony, mas tem urgência que vai tomar 1 mês, meu. Então você vai dar um jeito de fracionar isso e vai matando essas urgências de forma fracionada, mas você não pode perder de vista quais são essas urgências. Por isso que as pessoas bem regradas, elas têm de alguma maneira uma agenda. Porque elas têm ali as tarefas que elas não podem esquecer, coisas que elas classificam como importantes que precisam ser resolvidas primeiro. Vocês viram que o Neto é um cara super regrado com horários, com agenda. E você vai perceber que todo mundo que chega num determinado momento de produtividade, ou um atleta, como um triatleta como o Neto e outros que a gente conhece, o Natanael, que daqui a pouco eu vou estar numa live com ele também, são pessoas extremamente regradas em sua rotina. Só que nem eu, nem o Neto, nem o Natanael, nem o Tida, ninguém nasceu assim. A gente, em algum momento da vida, se obrigou a modificar os nossos hábitos, né, Neto? Para ficar essa pessoa mais produtiva. Eu tenho os meus dias de procrastinação, eu tenho os meus dias que não rende, que eu não sou produtivo, mas na grande parte do tempo eu estou lutando para ser mais produtivo. Com você é assim também, Neto, ou não? Exatamente. E uma coisa, Rony, que eu acho que é interessante falar, essa minha rotina, né, que eu falei aqui, de acordar 5 horas, enfim, triatleta, treinar, é a minha rotina. Não necessariamente as pessoas que estão aí ouvindo vai fazer sentido essa rotina, né? Cada um tem a sua realidade, a sua vida ali, né? Eu incluí na minha vida porque é dessa forma que eu consigo os meus resultados. Se fosse diferente, para mim, eu percebi que não funciona se for uma coisa nada, cada dia num horário e tudo mais. Então, eu percebi que para mim funciona dessa forma, né? Mas o que eu sempre falo aqui para os meus clientes, poxa, a ideia é que você encontre de alguma forma o que vai funcionar para você, porque o que funciona para mim nem sempre vai funcionar para você e vice-versa. Então eu acho legal passar isso para o pessoal. Legal, e tem tudo a ver com o que a gente está falando, Neto, porque as pessoas às vezes tentam copiar a rotina da outra pessoa e não conseguem se adaptar. Eu, por exemplo, eu comecei a acordar cedo há pouco tempo, não tem 2 anos ainda que eu comecei essa rotina de acordar entre 4h30 e 5 horas da manhã. Na verdade, eu comecei para fazer um curso 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e aí eu fui ficando, quando eu vi já tinha virado a minha rotina acordar cedo, 5 horas, 4h30 eu estou de pé. Só que assim como você, 9 horas da noite eu estou deitado. Tem pessoas que me mandam mensagem 8h30, eu já não respondo mais, só no dia seguinte, eu não estou nem vendo o celular. Igual. Entendeu? Mas assim, funciona para mim. Eu já tenho outros amigos, o próprio Weasley, não sei se ele está ainda aí, mas o Weasley, por exemplo, ele é super produtivo à noite, que é meu sócio em outros negócios, já foi meu sócio no Mastermind. O Weasley, por exemplo, ele vai ler até 2, 3 horas da manhã. Entendeu? Então, para ele, funciona super bem esse horário de leitura, de estudo. Para mim, não funciona. 9 horas eu preciso desligar. Para outras pessoas, funciona super bem levantar cedo e fazer exercício. Para outros, é melhor fazer antes de dormir. Então, a questão da rotina, ela é sua. Você tem que criar, você tem que adaptar de acordo com a sua realidade.
Se hoje você não consegue fazer 1 hora de exercício como o Neto faz de manhã, mas você consegue fazer 15 minutos, começa pelos 15 minutos. Exatamente. Se você não consegue ler 40 minutos como o Neto lê todo dia, comece lendo uma página, 2. Eu tinha meta de leitura diária há uns anos atrás, que eu lia, hoje eu tenho que ler um capítulo. Aí começou a ficar muito sacrificante, que eram capítulos muito longos. Passei a ler 10 páginas, 5 páginas. Eu media, eu demorava em torno de 1,5 minuto por página, frente e verso. Então eu ia ler 10 páginas, era 10, 15 minutos. Então, essa questão dos micro hábitos que eu falei na live isso anterior... que eu ia falar agora. Putz, isso que você falou é incrível, Rony. Isso que você falou. Fala um pouquinho sobre isso aí, Neto. Eu lembro quando eu comecei nesse meu processo de busca aí por desenvolvimento, que eu olhava aquilo que você falou de copiar. Então eu olhava alguém que eu tinha como exemplo, eu falava, cara, quero ter aquilo ali. Aí eu pegava lá, eu leio 2 horas por dia, aí eu, sei lá, faço um vídeo todo dia, uma live todo dia. Falei, quero fazer igual. Só que a hora que eu olhava, a minha realidade era tão distante que eu não conseguia nem começar. Eu falava, cara, por onde eu começo? Poxa, ler 2 horas por dia, mas eu não leio nada. Como que eu vou ficar 2 horas aqui concentrado? Aí eu pegava, começava a ler, dava 10 minutos, eu já, nossa, quanto tempo passou? Puxa, 10 minutos, falta, sabe? E aquilo começava a me gerar uma frustração. Quando eu entendi, tem até um livro ali que fala sobre isso, né? Os hábitos atômicos, que é isso que você falou dos micro hábitos. Quando eu entendi que a gente deve, de alguma forma, quebrar, né? Eu quero então ler 1 hora. Tá bom, mas como que eu posso começar? Então eu começo lendo 1 página por dia, 5 minutos por dia. Opa, dominei isso aqui tá fácil para mim, tô acostumado. Vamos um pouquinho mais? 10 minutos por dia? Beleza, dominei. Por quê? Porque fica mais fácil a gente conseguir, a gente acreditar que é possível cumprir os 10 minutos diário do que sair do zero e ir para 2 horas por dia. É mais fácil. Eu lembro quando eu comecei, né, as pessoas me perguntam, nossa, um dia eu postei lá, eu corri, eu acho que a melhor corrida que eu fiz 26 quilômetros com pace de 4 e 5. Nossa! E aí as pessoas, caraca, meu, como você tá fazendo isso e tal? Eu falei, calma aí. Eu lembro quando eu comecei no triatlo, que eu falei, eu corria 500 metros num pace, sei lá, de 6, 5 e pouco, e eu descansava 30 segundos. Aí eu corria, sei lá, 3 quilômetros fazendo isso. Era o meu começo e acabava morto. Dava uma semana, eu falava, não, agora eu vou correr acho que um pouquinho mais, 500 metros a mais. E aí eu corria. Até que uma hora eu falei, opa, acho que eu consigo 10. E aí você vai aumentando. Porque eu vejo muito isso, né? Os meus clientes chegam para mim e falam assim, o que você quer? Eu quero, sei lá, faturar 100 mil reais por mês. Tá bom, quanto você está faturando hoje? Tô faturando 5 mil. Opa! 20 vezes mais. E aí a pessoa fala assim, mas é muito... Eu falo, claro que é difícil. Você está querendo sair digamos aqui, do chão para o topo da montanha de uma vez. Não faz sentido você conseguir primeiro ganhar os 10 mil, depois ganhar 15, depois 20, até um dia você chegar no 100. Então isso que você falou, né, de começar pelo próximo passo, eu sempre faço essa pergunta. Qual que é o próximo e mais fácil passo que você pode dar rumo ao seu objetivo? Qual que é o próximo mini resultado que você pode conquistar para um dia chegar lá na frente, né? Você falando agora, eu me lembrei quando eu comecei a pedalar. Eu até comentei na outra live isso. Cara, eu comecei a pedalar, não pedalava nada. E meu pai já pedalou uns anos atrás. Meu pai tem uma oficina de bicicleta, enfim. Sempre a gente esteve ligado à bike, mas eu nunca pedalei. Comecei a pedalar, cara, eu fiz 20 quilômetros um dia, eu fiquei muito feliz. Cara, eu fiz 20 quilômetros, assim, eu cheguei em casa, eu falava para todo mundo, eu fiz 20 quilômetros, porque eu fazia 5, 6 e voltava. Eu fiz 20, aí eu coloquei como meta, minha próxima meta é fazer 50, mas eu não tinha uma meta de sair de 20 para 50. Aí eu fazia 25, aí eu fazia 28, aí eu fazia 30. O dia que eu bati 50, eu falei, minha próxima meta é 70. Aí eu fui fazendo 55, 57, aí agora é 100. Aí o dia que eu passei de 110, falei, beleza. Eu lembrei quando eu comemorei nos primeiros 20. Isso que eu ia falar. A hora que você olha para trás, você fala assim, caraca, antes eu sofria 3 quilômetros. Puxa, hoje 3 quilômetros é para começar. Só que isso foi todo um processo. Todo um processo. Eu comecei a correr a pé tem menos de um ano. Foi em agosto do ano passado. E eu corria com os amigos meus. O pace dele era um trote. O pace deles era 8, 9. E, cara, eu fazia 4 ou 5 quilômetros num pace de 8, terminava morrendo. Né? Para quem não entende o que a gente está falando, o pace é o seguinte, é quantos minutos você gasta para fazer 1 quilômetro. Então, eu gastava 8 minutos para fazer 1 quilômetro. Então, para correr 5 quilômetros, eu gastava 40 minutos de deslocamento.
E aí eu comecei, aí eu ia 2 vezes por semana, depois eu fui 3 vezes por semana, e aí comecei a avançar, acelerar um pouquinho. Eu já consegui fazer, uns tempos atrás, 6 quilômetros com pace de 5. Então eu falei, puxa, já melhorou bastante. Agora eu faço 6 quilômetros em 30 minutos. Mas até chegar nisso, foi todo um processo de quase um ano. Agora a minha próxima meta é fazer os mesmos 6 quilômetros num pace de 4. Vai demorar um pouquinho? Vai, mas eu não estou com pressa. E aí tem algo que a gente fala muito, o Neto, no desenvolvimento pessoal, que eu penso que você tocou nesse assunto agora, que é você comemorar as pequenas conquistas. Então, se você não lia um livro por ano e você conseguiu ler 2 livros esse ano, comemora. Se você não conseguia correr 5 quilômetros, se você queria correr 5 quilômetros, mas conseguiu correr 2, comemora os 2. Então, começa a trabalhar esses hábitos atômicos, que é fazer de pouquinho em pouquinho, comemora cada crescimento que você faz, para isso te dar energia, que você vai começar a fazer mais. Isso que você falou de comemorar foi uma das coisas que eu mais mudei assim em mim, e eu vi que de fato é muito importante, porque eu era aquele cara assim, consegui, já quero o próximo, nem prestava atenção nisso aqui, já quero o próximo. E aí uma hora eu falava, cara, olha o tanto que eu evoluí, e parece que eu tô sempre meio que frustrado, porque eu falo, poxa, tô sempre buscando o próximo passo, né? E quando eu parei, eu falei, não, calma lá, vamos olhar um pouquinho para trás e ver o que eu já conquistei. E a cada nova conquista, opa, isso aqui é importante. Isso aqui foi legal o que eu fiz. Vamos comemorar. Por que dessa comemoração? Porque nessa comemoração é que você pega aquela energia de novo e que tem a motivação para conquistar o próximo. Exatamente. É nessa hora que você fala assim, que você pega essa sensação, você fala, opa, isso aqui é gostoso. E eu até brinco, né? Eu falo assim, as pessoas perguntam, da onde que veio essa sua disciplina, esse seu foco e tudo mais? Eu falo, cara, olhando para trás, eu acho que foi lá quando eu comecei a jogar futebol que eu ganhei o meu primeiro campeonato e eu recebi o meu primeiro troféu de artilheiro. Que eu senti aquele negócio, eu falei, cara, isso aqui é gostoso demais. Eu quero sentir isso aqui a minha vida inteira. Né? Porque essa sensação de eu consegui, eu fui lá e fiz, essa sensação de conquista, poxa, quem já sentiu isso, não tem como. Para mim, a coisa é a melhor coisa. Inclusive, né, com relação ao triatlo, voltando um pouquinho aqui no triatlo, o pessoal via eu treinando lá para o meio aéreo, qual que é a sua disposição para isso? Eu falei, cara, eu tenho certeza que a hora que eu cruzar a linha de chegada, tudo aquilo que eu fiz, acordar às 5 horas da manhã para nadar no frio, pedalar, correr sozinho, tal, vai valer a pena. E foi exatamente isso. A hora que eu cruzei a linha de chegada, eu falei, que tava minha mãe e minha namorada lá, eu falei, valeu a pena. Aquela sensação, aquele minuto foi incrível. E aí eu curti aquilo, eu comemorei, mas logo depois, aquele negócio da gente estar sempre buscando evolução. Eu falei, cara, eu quero sentir isso aqui em dobro. E aí me veio o Ironman. E aí o pessoal fala, poxa, mas como você está treinando e tal? Eu falo, cara, eu sei que a hora que eu chegar lá, cruzar o porte, porque eu cruzar a linha de chegada, a sensação vai ser absurda. Então comemorar, então isso é muito importante. Ô Neto, sabe quanto que me startou a vontade de começar o triatletismo? Quando eu assisti o filme 100 metros, eu não sei se você já assistiu esse filme. Eu assisti, eu já tinha começado. Então assim, eu já estava correndo, estava pedalando, o dia que eu assisti aquele filme, eu falei, cara, se esse cara conseguiu, eu consigo. Sabe, aquela história do que se um homem pode realizar, o outro também pode. Foi quando eu decidi que eu faria. Só tem um pequeno problema, Neto, eu não sei nadar. Então, eu vou ter que aprender a nadar para poder fazer o Ironman. Eu nado o suficiente para atravessar uma piscina, nada mais do que isso. Se eu cair no meio da piscina, eu morro afogado. Eu tenho que sair da borda, entendeu? A natação também é a minha maior dificuldade. Então assim, já está nas minhas metas começar agora a aula de natação para nos próximos anos eu me inscrever em alguma prova do triatletismo. Mas assim, Rony, eu já fiz futebol, já pratiquei vários esportes, mas igual o triatlon, assim, para esse negócio de mentalidade, que é um esporte muito ali, você com você mesmo, né? Então, focado, né? Só você. Eu falo que o triatlo, muita gente acha que é uma coisa física, né? O cara tem que ser bem preparado fisicamente. Obviamente, o cara tem que estar treinado, mas ele pode estar na melhor forma física dele. Se a cabeça dele estiver ruim, o cara não consegue. Eu falo isso porque tem dias que eu pego e vou correr 26 quilômetros, se eu tô com a cabeça boa, cara, eu vou tranquilo. Tem dia que, sabe que você tá com a cabeça ruim, meio cabeça cansada, eu vou correr 5 quilômetros, parece uma eternidade. E aí eu percebo, eu falo, tá tudo na cabeça. Né? Então, e assim como... Pode falar, pode terminar também. Termina o raciocínio. Era isso. Legal.
Eu ia falar que é assim como tudo na vida, né, Neto? Porque tudo é uma questão de mentalidade, de cabeça. Talvez você que está nos assistindo aqui hoje fale assim, mas, cara, o que tem a ver essa rotina do triatleta ou essa rotina de físico com o mundo dos negócios? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O que o Neto falou agora, por exemplo, o meu horário de corrida, de pedalar, é o meu horário de foco, é o horário que eu estou estudando. Quando eu não estou orando, porque às vezes eu corro ouvindo algum hino e vou orando ali, quando eu não estou orando, eu estou estudando, eu estou com um podcast rolando, né? Eu pedalo ouvindo, eu corro ouvindo o tempo todo. Então é foco, foco, foco total. Rony, isso que você falou me lembrou de uma coisa incrível. Inclusive tem um livro que eu recomendo para todo mundo, o melhor livro que eu já li, que é aquele A Única Coisa. Não sei se você já leu ele. Que ele pergunta assim, qual que é a coisa que se você fizer agora, né, vai fazer com que todo o resto facilite. Aí ligando com isso que você falou, né, qual que é a relação do produtividade com empreendedorismo, sei lá, com esporte. Eu lembro que quando eu estava ferrado, assim, né, com a vida ferrada, quebrado financeiramente, eu falei, cara, o que está faltando na minha vida que eu sempre tive e eu não estou tendo? Eu falei, é o esporte. Escrevi pro meio Ironman e eu não tinha bicicleta, não tinha nada. Mas o fato de eu ter me inscrito naquele Ironman, eu falar, eu tenho que cumprir aquela prova, veio trazendo uma série de bons hábitos. Então eu comecei a acordar mais cedo, eu entendi que eu precisava ser mais produtivo, a minha disposição era outra, eu perdi, para você ter uma ideia, 20 quilos, eu comecei a me alimentar melhor. O triatlon é um esporte, digamos assim, relativamente caro, então eu falei, cara, se eu quiser continuar fazendo isso aqui em alto nível, eu vou precisar melhorar minha vida financeira, então eu vou ter que me dedicar mais no meu trabalho, enfim. Só o fato de eu ter me comprometido em fazer aquela prova trouxe tudo aquilo que eu precisava melhorar na minha vida. Então as pessoas muitas vezes não conseguem fazer essa ligação, mas o que acordar às 5 horas da manhã e fazer um treino tem a ver com o meu trabalho? Pelo menos para mim tem tudo a ver. Eu falo, eu sem o esporte, sem essa minha rotina de esporte, de exercício, eu não teria metade dos resultados que eu estou tendo hoje. Ô Neto, os dias que eu acordo mais tarde, que eu decido, né, e eu falei sobre isso na outra live, você também não pode sofrer por um dia você não fazer o que tinha que fazer, né? O dia que eu acordo mais tarde, o dia não rende para mim, porque o meu corpo não está preparado, eu fico sonolento. E eu fui percebendo que para mim funcionava, sabe? Dá aquela startada no início do dia, adrenalina, né? O organismo já ficava a ponto de bala. E assim como você, chega na hora do almoço, eu tenho que dormir. Então, eu já estou acordado desde 5 horas da manhã. Meio-dia, cara, já são 7 horas acordado em relação ao resto da humanidade. A gente está acordado a 4, 5. Então, eu durmo meia hora, 40 minutos, 15 minutos, depende do dia, volto à tarde, estou no ritmo até 9 da noite. Mas tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, porque a gente está falando de produtividade, de rotina. Às vezes a gente olha a rotina como algo ruim, e a rotina não é algo ruim. A rotina ela é ruim quando a sua rotina é uma rotina que não é produtiva. Aí ela é ruim, porque você tem uma rotina não produtiva e você passa mal com isso. Você não consegue avançar na tua vida ou passar seus objetivos. Agora, quando a tua rotina é produtiva, você tem uma rotina bem regradinho e ela é produtiva, aí começa a valer super a pena você ter uma rotina. Tem uma coisa que eu ouvi, eu não vou lembrar agora de quem, que eu achei muito incrível. Assim, ele fala, rotina é diferente de monotonia, acho que é a palavra. Né? Que as pessoas ligam muito rotina a fazer sempre as mesmas coisas, mas não é isso. Então, por exemplo, monotonia. Cara, eu vou todo dia trabalhar a mesma coisa, eu vou ler todo dia o mesmo livro, eu vou fazer todo dia o mesmo exercício. Rotina, pelo menos para mim, ela tá ligada. Ok, eu vou ler todo dia, só que eu não vou ler a mesma coisa. Eu vou ler o que eu preciso naquele momento, eu vou aprender uma coisa nova. Ok, eu vou treinar todo dia, mas eu vou treinar buscando evolução. Então, eu vou melhorar. Eu vou atender cliente. Ok, eu vou atender o cliente, só que eu vou atender um cliente diferente, eu vou querer fazer melhor. Então, a rotina, para mim, está ligada a fazer as coisas, as mesmas coisas, mas de forma diferente e melhor, né? Buscando sempre essa evolução. E monotonia é sempre, puxa, eu vou fazer o mesmo trabalho sem buscar evolução. Eu vou treinar do mesmo jeito, sem buscar evolução, sem objetivo nenhum. Então, acho que tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Tem tudo a ver, tem uma diferença grande mesmo. E gente, definir uma rotina é começar pelos hábitos atômicos, pelos micro-hábitos. Se você não consegue ler bastante, ler pouquinho por dia, se você consegue fazer muito exercício, faz um pouquinho todos os dias. Eu fiz um cálculo uma vez num podcast que eu gravei, que o pessoal ficou assustado, falou, não é possível que é isso. Eu falei, que eu falava assim, a pessoa falava assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de ler, porque eu sempre gravava podcast sobre algum livro que eu estava lendo. E quando eu trabalhava na empresa de treinamentos, eu tinha que ler 10 livros por ano como regra do negócio. A gente tem que ler 10 livros por ano.
E às vezes aquilo parecia um sacrifício para mim ter que ler 10 livros no ano. Só que se você começar a calcular, é muito simples. Um livro no Brasil, em média, ele tem entre 100 e 150 páginas, correto? É a média. Tem livros muito maiores, mas a média é entre 100 e 150 páginas. Se você ler 5 páginas por dia, que isso vai dar 7 a 8 minutos, no máximo 10 minutos, você lê um livro a cada 30 dias. Se você lê 5 páginas por dia, você lê 12 livros por ano, se você lê 5 páginas por dia, para vocês entenderem o poder dos micro-hábitos. E aí soma isso em 10 anos, o tanto de conhecimento e de evolução que você não tem na sua vida, né? Se todo ano os livros, né, que é o que você falou, poxa, 5, 10 minutos por dia, em 10 anos, quanto que você não evoluiu, quanto de coisa nova você não aprendeu, não implementou no seu negócio? Muito. Aí é o poder do micro-hábito, Eu não sei se o Instagram ainda está bloqueando por 1 hora. Se o Instagram estiver bloqueando por 1 hora, acho que a gente vai cair daqui a pouquinho aqui. Eu não sei ainda se está desse jeito. mas vamos tentar finalizar aqui. Então, ó, o que eu quero assim? Eu queria muito entrar hoje na teoria do flow, do Mihaly Csikszentmihalyi, mas não vai dar tempo. Eu precisaria de uns 20 minutos para falar da teoria do flow. Que a gente pode, quem sabe, pensar já numa segunda live aí, de repente pôr mais alguém junto e a gente poder falar sobre a teoria do flow. Mas se eu pudesse deixar hoje aqui um recado, assim, deixar ali uma mensagem para quem nos ouviu hoje falando de produtividade e desenvolvimento pessoal, é você entender que, primeiro, rotina, cada um tem a sua. Você precisa definir a sua rotina, não precisa copiar a rotina de outra pessoa. Perfeito. Porque às vezes ela não vai se encaixar para a tua realidade. Segundo, não tem como você ter rotina e ser produtivo se você não tiver metas. Se você não tiver objetivos na vida. E não é ter um grande objetivo e perseguir só ele. É ter objetivos pequenos e grandes em cada área da vida, porque aí você vai construindo a pessoa que você é em cima das áreas da sua vida e dos seus objetivos. Quando você tem objetivos bem traçados, você consegue determinar o que é importante para você no dia a dia. E aí é o momento de você focar naquilo que é mais importante, eliminar as urgências o máximo que você conseguir e aprender a dizer não para as circunstâncias, que é aquilo que vem só para te atrapalhar. Aprenda a dizer não, não sofra com isso. Não, hoje eu não posso fazer isso, hoje eu não posso te ajudar, hoje não vai dar para a gente fazer isso junto. Então aprenda a dizer não. Então, ó, já dei 3 dicas aqui. Então, defini meus objetivos. Agora eu sei o que é importante, comece a focar. O ideal é que você foque pelo menos 70% do seu tempo naquilo que é importante. Os outros 30% você deixa para resolver o que tem que resolver. Quando você perceber que você está conseguindo fazer isso, e a partir dos micro-hábitos, que aí você criando essas rotinas de pouquinho em pouquinho, você vai perceber que uma caminhada que parece muito longa, daqui 6 meses, 1 ano, você vai ter evoluído muito, sem que você percebesse. Agora, quando você tenta encaixar tudo de uma vez só para tentar ser produtivo da noite para o dia, ninguém vai assistir essa live hoje, ouvir esse podcast hoje, amanhã ser produtivo, gente. Você até pode ter um gás, uma motivação amanhã para estar mais produtivo, mas daqui 2, 3 dias acabou. É que nem aquela pessoa que vai no retiro de igreja, volta aleluiado, vai mudar o mundo, 5 dias depois volta a fazer tudo que fazia antes, porque está só motivado. É um processo. Assim como a conversão é um processo, né? A mudança de vida, o desenvolvimento pessoal, ele é um processo, é um passo Perfeito. de cada vez. Ninguém corre antes de andar. Ninguém anda, na grande maioria das vezes, antes de engatinhar. Então, é todo um processo. Eu começo engatinhando, depois eu passo a andar, eu passo a ter mais equilíbrio, eu passo a correr e, de repente, eu vou estar correndo uma maratona. É um processo na vida. Se nós entendermos que, para sermos produtivos, nós temos que seguir o processo, temos que ter métodos, temos que seguir pessoas boas que vão nos ajudar nisso, você vai perceber que, assim como o outro conseguiu fazer, você também pode fazer. Então, essa aí, fazendo aí um resumão do que a gente conversou. Rony, se der tempo para fechar, né, para linkar com o triatlo que a gente fala bastante, tem um cara que ele falou um negócio bem legal com relação a isso. Perguntaram, como que você consegue, né, quando você está ali para começar a prova, imaginar o tanto de coisa que você vai ter que fazer, como que você consegue, né, como você não desanima? Ele falou assim, porque eu não estou imaginando a linha de chegada. Quando eu começo, quando eu estou ali para largar, o meu objetivo é, eu quero chegar na primeira boia. A hora que eu chego na primeira boia, eu quero chegar na segunda, depois na terceira, eu vou sair da água, pegar minha bicicleta, pedalar 10, 20. Então, o cara está sempre olhando o próximo objetivo, né? Porque realmente, se ele imaginar, poxa, eu tenho que fazer tudo isso, talvez ele nem vai para a água. Mas se ele fala, cara, é a primeira boia, é fácil chegar ali. Depois é fácil chegar na outra. A hora que ele vê, ele está chegando lá no final. E aí, Neto, tomara que o Instagram não derrube, que eu estou fechando daqui. Aí tem algo muito interessante, cara. Se aprende muito que você tem que ter uma grande meta lá na frente e ficar olhando só para aquela grande meta.
Só que, gente, quando a meta é grande demais, você desanima no meio do caminho. Exatamente. Quando você quebra essa meta em micrometas, aquela meta que está mais perto é mais fácil, então te dá gás para fazer. Aí você fez aquela meta, igual a gente falou, comemorou, passei pela primeira boia da natação, agora eu vou para a segunda, comemoro, porque passei pela segunda. Quando você menos perceber, entre aspas, você vai estar chegando na linha de chegada ali no final, depois de todos 12, 13 horas. O Natanael entrou aí agora, já fez o meio Ironman, está inscrito com o Ironman de Floripa também. Boa, estaremos juntos. Vou fazer uma live com ele daqui a pouco, 7h30, lá na Igreja Batista, e eu vou trazer ele para uma live sobre produtividade aqui, Neto. De repente a gente encaixa, faz os 3 minutos aqui. O Natanael também é um triatleta, professor universitário, também treinou conosco no Mastermind, é um grande amigo. Gente, cara, foi muito legal esse papo, eu tinha reservado 1 hora, até porque eu tenho uma próxima live daqui a pouco. Convido o pessoal que está assistindo, eu vou estar numa live 19h30 aqui no horário do Mato Grosso do Sul, vou falar sobre finanças na família. Tá? Sobre uma ótica cristã, mas finanças na família, controle de finanças. Então, eu quero agradecer muito mesmo as pessoas que estiveram conosco, as pessoas que passaram por aqui, as pessoas que de repente estão ouvindo agora essa mensagem em podcast, se der tudo certo, ou que estão assistindo depois. E agradecer o Neto mais uma vez aí pela disponibilidade. Que isso, eu agradeço o pessoal aí que de alguma forma participou, passou por aqui. E obrigado. E vamos ver se a gente marca outra. Gostei bastante do papo, aprendi bastante. E obrigado mesmo, Rony. Precisando, estamos à ordem. Agradeço e, gente, obrigado mesmo pela presença. E lembre-se sempre, ó, para sempre para pensar, ninguém nasceu grande, as pessoas vão engrandecendo ao longo da vida. Então, se você quer ser uma pessoa diferente, começa um pouquinho diferente todos os dias, que com certeza você vai se ver daqui a um tempo uma pessoa muito diferente, muito maior do que você acredita que você é hoje. Então, que Deus possa abençoar a todos abundantemente. E até a próxima oportunidade. Forte abraço. Obrigado, Neto. Obrigado. Valeu, Rony. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite.